Tenho uma palavra pra você. Saúdo a todos, professores, professoras, internautas que nos acompanham através deste canal Presbítero Ademar da Silva Santos, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje na última aula desse trimestre glorioso, onde estudamos sobre família, um projeto de Deus. Espero, professores, professoras, internautas, que sua relação com a família tenha tido grande avanço, tenha tido grandes mudanças durante este período. Então, portanto, estamos na última lição e a última aula é a aula de número 13, a lição 13, personagens bíblicos que salvaram suas famílias. O texto áureo, ele traz grande importância, que ele diz: depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca. A introdução, ela diz o seguinte: Josué indaga ao povo e toma a decisão pela sua família. Veja aí, ó, Josué toma a decisão. Aí eles trazem o exemplo de Noé, de Raabe, né, que salvaram sua família através da crença e da obediência na palavra de Deus. Dentro do objetivo da primeira lição, eu vou estar mostrando a decisão que Josué tomou pela sua família. O esboço da primeira parte da lição, no tópico 1, nós vemos Josué tomar decisão pela sua família. Após Josué exercer com brilhantismo o comando militar do exército de Israel, levando ao povo a entrar em Canaã, ele traz essa decisão de servir ao Senhor com a sua casa. Então, meus queridos, igrejas, professores, internautas, alunos, qual está sendo a sua escolha hoje? Qual a visão e o aconselhamento de seu líder espiritual? Pastores, professores, liderança. O povo hoje é um povo mais culto. É um povo com outro conhecimento. Todos podem manusear a palavra de Deus. E por isso essa pergunta: qual é a visão e aconselhamento do seu líder espiritual? O que você está vendo do seu líder? Está vendo um Josué? Ou está vendo um Acã todo atrapalhado e interessado em coisas materiais? Como Josué, que tipo de conselho o seu líder está dando para que cada um possa guardar? Quero saber de você, professor, professoras, internautas. Você está se esforçando para responder positivamente a quem gostaria de servir? Quais as decisões estão sendo tomadas pela sua família? Olha, Josué, se a sua resposta diante da minha pergunta for: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você está correto. Esta é a melhor decisão. No tópico 1.1, nós vamos ver sobre tomada de decisão pessoal. Você vai seguir em frente, vai para um lado ou vai para o outro lado, quer dizer, vai para a esquerda ou vai para a direita. Então eu preciso, na pessoa, da primeira pessoa do singular, então eu assumo o primeiro lugar no compromisso. Eu tenho que servir de exemplo para os demais.
É isso que está fazendo com que muitas pessoas não querem mais aceitar a fé, pois falta exemplo. Então, meus queridos professores, professoras, alunos, vocês estão assumindo compromissos familiares? Qual é a vossa tomada de decisão pessoal? Você está assumindo o primeiro lugar no compromisso com a sua família e com Deus e com a sociedade? Você está servindo de exemplo para os demais membros da sua família? Você, como liderança, como professor de escola dominical, está sendo um modelo? Nós estamos encerrando esse trimestre tão glorioso. Família, um projeto de Deus. Eu estou encerrando com esses questionamentos. O que você aprendeu? Então, o seu sucesso está em honrar sua família e no seu relacionamento com Deus. Então devemos ter em mente que as armas da nossa milícia não são carnais, não é na luta, não é na força do braço, não é na força física, mas são armas poderosas em Deus. Nós somos professores, professoras de liderança, responsáveis por ensinar a nossa descendência. Olha o que a Bíblia fala. Vamos para o tópico 1 e 2. Tomada de decisão coletiva. Nós, minha família, primeira pessoa do plural, serviremos. Primeiro vemos no singular. Eu tomo a minha decisão. Agora, Josué diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Primeira pessoa do plural, do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós, quer dizer, a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Então, professores, alunos, internautas, professoras, eu estou fazendo vários questionamentos, pois hoje é a última aula, e gostaria que você questionasse aos seus liderados o que aprendeu, o que está trazendo de importante. Uma das coisas mais lindas e importantes que temos na vida é a nossa família. Você já observou isso? Quando acontecem as coisas aí fora, talvez até com os nossos irmãos mesmo, nós oramos por eles. Mas quando acontece com a nossa família, nós não só oramos, como estamos juntos e como muitas vezes entramos em desespero. É preciso que alguém nos ajude, porque nós nos descontrolamos pela preocupação de nossa casa estar bem. Então é por isso que desde a primeira aula nós aprendemos que o ministério começa dentro de casa. Então cuidar dos nossos, cuidar dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos familiares, é uma obrigação. Não adianta ser bom para as pessoas de fora se você não é bom para a sua família. Eu já disse, muitos lares, tomara que dentro da minha audiência nesse canal, não tenha ninguém que faz uma comida belíssima, gostosa e cheirosa, é para a visita e os seus ficam de fora. Primeiro os seus. A minha visita para comer bem na minha casa, preciso que meus filhos, minha esposa, minha família prove primeiro do melhor que tem na minha casa. Não é que eu estou dizendo, professores e professoras, que devemos tratar mal os nossos convidados. Não, vamos tratar muito bem o nosso convidado, servir uma comida apetitosa, mas é preciso não fazer como se fazia antigamente. Isso aqui é para visita. Isso aqui é para fulano vai visitar, você não pode comer. Para você é um ovinho frito. A carne é cara, é só para visita. Não. Se não dá para comprar carne para todo mundo, só para visita, então dê ovo frito para todo mundo. Mas cuide bem dos seus.
Dê a carne para seus filhos, dê a carne para sua esposa. Cuide dos seus, não adianta ser bom para as pessoas de fora e deixar a nossa família em segundo lugar. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria casa? As pessoas... Eu vivi a esse tempo em que a gente olhava a mesa, até sempre foi uma mesa fraquinha, mas o dia que chegava uma visita a mesa melhorava, mas às vezes os filhos ficam de fora. É o que eu estou tentando trazer para vocês. Então, meus queridos professores, professoras, a decisão exige urgência. E Josué disse ao povo que estava nos costumes pagãos do Egito. Muitos tinham se desviado para adorar Deus dos amorreus, Deus que eles viram na terra e os deuses egípcios. E aí José disse: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Não é daqui um mês, um ano ou 5 anos. Escolha hoje, alunos, professores, internautas, a quem você vai servir. Tópico 1 e 3. Tomada de decisão acertada. Serviremos ao Senhor, futuro do presente. Serviremos. Encaixe as peças para que sua família vá bem, para que sua casa vá bem. Então, meus queridos, eu quero fazer uma pergunta, como estamos na última aula. Seu líder espiritual toma uma decisão acertada ou toma decisões acertadas? E quando ele toma decisões acertadas, você obedece? Quando um líder espiritual toma uma decisão acertada, o povo se alegra em Deus, professores que ensinam escola dominical, pastores. Não é de muito falar que teremos resultado. É da base, da estrutura, que gera força. É das decisões acertadas, baseado na palavra de Deus. Josué mostrou que existia 2 opções: servir aos deuses dos seus antepassados ou ao Deus verdadeiro. Quer dizer, servir aos deuses que ficaram no Egito ou ao Deus verdadeiro. Hoje nós estamos na igreja, mas estamos carregando a idolatria em nossas vidas. Deus verdadeiro ficou para segundo plano. Eu vou na igreja no meu horário, na hora que eu quero. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Mas não é isso que Josué estava ensinando. Josué está dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué ordena que o povo jogue fora os deuses estranhos e se incline ao Deus verdadeiro, santo, e que não aceita mistura. Professores, professoras, passe para os seus alunos, passe para os seus liderados, para que eles saiam dessa mistura. Hoje, a moda do mundo está dentro da igreja. Nós estamos falando de casamento, mulheres cristãs, vestindo sensualmente. Tenho feito com que muitos que estão na igreja, mas são levados por seus maus pensamentos, tenham pecado, a não dizer de muitos que têm caído. É uma mistura. A Bíblia diz que nós somos diferentes. Paulo disse: olha, não vos conformei com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Ah, meus queridos, eu me preocupo quando vejo tanto tipo de evangelho. E quantas pessoas em nossas igrejas estão deixando se levar por esse amontoado de doutrinas vãs. Então, professores, professoras, internautas, como deve ser o processo de escolhas? Então, entendamos
Passamos para os nossos alunos, pastores, passamos para os nossos liderados. A escolha deve ser feita de forma consciente, com lucidez, espontâneo, e tem que ser de coração. Eu e minha casa. Todos têm o livre-arbítrio, o direito de escolha e poder de decisão. Qual é o processo de decisão que você está usando? Está baseado na palavra de Deus ou está conformado com o mundo? Só que tem uma coisa: se você escolher mal, está escrito em Romanos capítulo 14, verso 12, que cada um de nós era contra de si mesmo a Deus no juízo final. E ai de quem for para o juízo final. Antes de entrar no segundo ponto da lição, quero agradecer a todos os internautas que têm comentado. Dá o seu like, dê like. Dê like, mesmo que você não comente, dê um like. Está tão pobre meus vídeos de like. Dê um like, esse like reforça o canal. Mas eu quero agradecer a Raquel Rosa da Silva. Ela fala que lição importante. João Batista, ele diz: a paz do Senhor, irmão Ademar. Deus abençoe você sempre. Noel Júnior Camargo, ele diz: a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Ademar. Que Deus continue lhe abençoando. Cláudia Almeida, ela diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Obrigado, Cláudia. Presbítero Mateus Ferreira, de Goianópolis, Goiás, ela diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar. A sua exposição é uma bênção para nós entendermos. Deus continue lhe abençoando. Marcelo Honorato, ele é de Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar. É uma pena que essa lição já está chegando ao final. Vai deixar muita saudade. Parabéns pela sua aula, que Deus abençoe grandemente. Obrigado, Marcelo Honorato. Obrigado a todos os internautas que fez seu comentário. Ah, como eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal. Ah, como eu gostaria que todos que passassem aí dêem um like. Isso é importante, parabéns. No segundo ponto, no segundo objetivo, eu vou estar ressaltando a obediência de Noé a Deus. Então, meus queridos, dentro desse esboço da segunda parte da lição, no top 2, Noé salva a sua família ao construir a arca. Deus manda Noé construir a arca e dá as especificações. Veja, Deus está mandando nós salvar a nossa vida, nós salvar a nossa casa, e aqui está as especificações. Mas nós muitas vezes queremos andar pelos nossos próprios pensamentos, nossas próprias escolhas. Dentro do ponto 2, eu vejo aqui, por exemplo, Noé salvou a sua família. E aí eu faço a pergunta, como estou perguntando, o que você, professor, professora, internauta, pergunta na sua sala de aula? O que vocês estão fazendo pela sua família? Deus foi o engenheiro e projetor, e Noé executou o projeto de Deus. Nós estamos vendo aqui um projeto de Deus, família, um projeto de Deus. Você que participou dessas aulas, você está executando esse projeto. A Bíblia diz: porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. O que é isso? Por que ele achou graça? Ele achou graça porque ele era um homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Veja bem, no mundo que eu não sei quantos milhões de pessoas existiam naquela época, ou até bilhões, não sei, mas Noé e sua família estavam íntegros. Permanecer fiel, mesmo quando todos se desviam. O Senhor continua querendo colocar o seu povo na arca e fechar a porta por fora.
Então Jesus é a nossa porta da salvação. No tópico 2 e 1, o simbolismo da família na arca. A arca de Noé simboliza a renovação, restauração, proteção divina, abrigo seguro, refúgio de salvação, símbolo da aliança e presença de Deus juntos do povo escolhido. E é o símbolo da igreja. A nossa arca hoje não é de madeira. Nossa arca é Jesus. E aí eu pergunto, como está a sua aliança? Deus faz aliança com Noé, salva Noé e a sua família. Como está a aliança tua e da tua família? Que aliança está fazendo? Porque a Bíblia diz que Deus arrependeu-se de te haver feito homem sobre a terra, por haver multiplicado a maldade. Alguns dizem, olha, esse versículo está mal interpretado. Deus não é Deus que se arrepende. Cada um dentro da sua situação, dentro do contexto. Olha a situação da humanidade e Deus diz que arrependeu. E aí você diz, mas por que Deus arrependeu? Porque cada um andava segundo o seu coração. Então realmente Deus se arrependeu. Chegou a ponto de mandar destruir. Mas aí ele, dentro dessa projeção, dentro dessa decisão divina, ele vê uma família, a família de Noé. E através de Noé ele salva toda a sua casa, mulheres, filhos e genro. E nora, seu melhor. Então não é fácil. Mas nós precisamos salvar a nossa família diante de uma sociedade que oferece todos os tipos de pratos e de manjares e iguarias. Como salvar? Mediante a palavra de Deus. No tópico 2.2, os desafios de colocar toda a família na arca. Os desafios de colocar toda a família na arca. As dificuldades enfrentadas por nós. Os filhos crescem, casam e tomam outros caminhos ou seus caminhos. Então, você, professor, professora, internautas, está pronto para viver na arca diante da instabilidade? Porque muitas pessoas, eu tenho sempre falado, servir a Deus, quando você aceita Jesus, não existe um tapete vermelho para você passar por cima. Nesse mundo temos aflição, claro que nós temos vida de felicidade, você não pode servir a Cristo e ver todo o tempo em aflição, mas você terá períodos de aflição. Então, você tem que entender que dentro da arca, a arca está vamos supor, um grande oceano, era muita água, pois a arca foi elevada. Então ali, há vendavais, né? A natureza se balança, pode dar enjoo. Então, meus queridos, uma vez que você entra dentro da arca, a tua instabilidade agora é joelhos dobrados. Exemplo de vida, que nem sempre será seguido, mas é o teu dever, é o nosso dever. Um filho pode sair da arca, mas se ele foi bem ensinado, se ele foi uma criança, um menino que foi ensinado no caminho, ele pode cair sim, como muitos têm caído, e hoje milhares caem. Mas a hora que ele voltar em si, ele corre para a arca. Então a arca, ela enfrenta contrariedade. Ela balança. Entenda, muitas pessoas, por exemplo, os navios hoje são mais confortáveis, mas antigamente as pessoas sofriam muito esse enjoo, por causa da instabilidade dos navios. Ela balança, os ventos sopram ao contrário, as ondas fortes vêm, mas lembre que Jesus está no barco. Mas lembre também que mesmo Jesus estando no barco, as tempestades vão vir e deixar o mar revolto. Jesus estava lá no barco, as tempestades se levantou e Jesus estava lá. Então entenda, mesmo com Jesus nós teremos dias de dificuldade. Tópico 2.3,
as famílias enfrentam o dilúvio em pleno século XXI. Existem vários dilúvios arrastando as famílias e levando-as à destruição. É o que nós assistimos em nossos dias. Nós estamos falando de famílias na igreja que estão sendo arrastadas. O mundo vive o pior. Já disse, olha, o mundo está dominado pelo maligno. Ele quer dizer, não viva no mundo. Saia do mundo, vem para a igreja. Ele está falando de comportamentos. Então tente a menos salvar a sua família. Famílias estão sendo sucumbidas pelas águas do dilúvio. Aqui o escritor desta lição está falando da enxurrada, de maldade e de coisas que arrastam a família. Dentro da tecnologia, do grande desenvolvimento que nós vivemos em nossos dias. Aí nós vemos afastamento de Deus, infidelidades conjugais, através de novelas e através também de filmes, que marido e mulher, e que mulher assiste, mas vem às vezes desejos sexuais fora do casamento, e aí vem a infidelidade e vem o divórcio. Então são maneiras equivocadas de violências que atingem o lar. Estar na arca, professores, professoras, coloque para os seus alunos. É enfrentar as tempestades que, infelizmente, todas as famílias enfrentam. A sabedoria nos ensina a planejar o futuro, antecipar-se às crises e fazer a nossa parte. É assim. Noé não salvou o mundo, mas pela fé salvou a sua família. Então, proteja a sua família dos intempéries da vida. Vamos para o ponto 3. Dentro desse ponto 3, eu vou estar enfatizando a boa atitude de Raabe de crer em Deus. Dentro do esboço da terceira parte da lição, no tópico 3, Raabe preserva a sua família pela fé. Raabe ocultou e ajudou os espias a observar a Jericó, mas numa troca onde a sua vida seria poupada e também teria a promessa estendida em favor dos seus familiares. Uma mulher sem Deus, mas uma mulher inteligente. Então, eu disse aqui o grande negócio feito por Raabe. Eu trago aqui essa colocação dentro do tópico 3. Ela escondeu, ocultou e ajudou os espias a observarem a Jericó, mas numa troca, onde a sua vida seria poupada e também teria a promessa estendida para os seus familiares. Não só eu, as pessoas são egoístas. Raabe não foi egoísta. O tópico 3:1 diz assim: o juramento dos espias precisava de um sinal. Raabe pede um sinal certo aos espias. Vejam que mulher inteligente. Então nós precisamos deixar claro que as condições sugeridas por ela eram vida por vida. Eu não denuncio vocês, eu escondo vocês, mas vocês salvarão a minha família. Então, pai de família tem que estar preocupado com a família. Pastores e missionários que passam o tempo todo longe de casa, longe da família, está errado. Se você queria viver viajando como Paulo viajava, então não case. Pois você tem, uma vez que você casou, você tem a responsabilidade maior do que a igreja, é a família. É a segunda instituição colocada por Deus. Então Raabe deveria colocar um cordão, um fio de escarlata à janela, para que quando eles viessem destruir, poupasse a sua casa. Coloquei aí, colocando para vocês a imagem aí do ninho, né? Raabe escondeu os espias
em uma casa sobre os muros e os esconde no terraço entre as canas de linhos colhidas e colocadas para secar e empilhadas. Talvez as pessoas só conhecem o linho como tecido, mas o linho, vamos supor, é uma planta, como fosse o trigo, que é colhido depois, e eles têm as fibras muito fortes, tanto é que eles, além de usar para fazer o tecido, também usava nas cocheiras, porque ela faz com que as bactérias que prejudicam, fique mais difícil, ela conserva mais ali o ambiente mais seco. Então ela escondeu no terraço entre as canas de linho. Ela arriscou sua própria vida para salvar a sua família. O top 3.2 diz assim: Raabe reconhece que Deus está com o seu povo. Ao reconhecer que o Deus dos espias estava com eles, e que havia dado aquela terra e fez secar as águas do Mar Vermelho, e seus corações desmaiaram e não tinha mais ânimo. Aí, meus queridos professores e professoras, eles estavam ouvindo a história, né? Os barulhos de que uma nação forte estava vindo e por onde vinha passava por cima de tudo. Era um rolo compressor. O mar se abriu e eles passaram. Ela está contando isso para os espias. E ela disse: olha, eu sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. Ela disse: e todos os habitantes dessa terra estão apavorados. Era um terror. Era sonhando à noite, era uma dificuldade. Ela contando para os espias. E ela disse: como nós soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o Deus, é o Deus de cima, nos céus e embaixo na terra. A mulher não crente falando para os espias que ela reconhecia que Deus é o Deus de cima. Então, é uma declaração de aceitação. Deus de cima, nos céus e embaixo na terra. Então, a história de Raabe nos ensina que a família precisa estar junta, com união e propósito. Top 3.3. As nossas escolhas determinarão o nosso futuro. Raabe faz a sua escolha segura, sábia e com fé, na qual contempla toda a sua família. Então, suas escolhas definem o seu futuro. Tem muita gente brincando com as escolhas da vida, esquecendo que haverá consequências. A escolha foi feita com liberdade, mas todos deverão arcar com os resultados. Você faz a escolha e depois você está reclamando: ah, meu Deus, foi a escolha que você fez. Você teve liberdade para escolher e os resultados virão. Então nós temos condições de mudar a história da nossa casa, da nossa família. Como? O nosso exemplo. Se você não faz, não adianta ensinar. Concluindo, aprendemos com Josué, Noé e Raabe que nunca devemos negligenciar uma decisão tão importante. Que Deus abençoe a todos os internautas. Nos despedimos de uma aula, um trimestre tão glorioso, família, um projeto de Deus. Mas vem aí a próxima aula, do Éden a Babel. Um abraço e espero encontrar todos vocês compartilhando, dando seu like, comentando no próximo trimestre. E até lá, na paz do Senhor. Amém.